Veja agora no Jornal da TVTC. Jovem é agredido depois de roubo no bairro Ayrton Senna. Pardal na Pedra d'Água deve operar até o Carnaval. Equipamento instalado pelo DER já está em fase de testes. E veja também, Sedu prorroga período de solicitação de pré-matrícula. Incapé seleciona genótipos de aroeira e vai auxiliar contagem de estoque de café Conilon. Sexta-feira, dia 6 de janeiro, o Jornal da TVTC está no ar. Olá, boa tarde. A diretoria do Sindicev reúne-se hoje à 13h com o secretário de Administração, Saulo Meirelles, para discutir sobre o pagamento em atraso de 13º salário e de férias dos servidores municipais. Conforme a TVTC informou ontem, o secretário confirmou que os recursos depositados pela administração anterior, no final de dezembro, são insuficientes para quitar o débito. Saulo disse que houve ainda problemas operacionais no envio dos arquivos que processam a folha de salários. Segundo ele, não foi efetuado também o pagamento de DTs, estagiários, além de rescisões e 13º salário de comissionados. O Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo, DER, instalou um equipamento de fiscalização eletrônica, o conhecido Pardal, na rodovia Otovarino Duarte Santos. Fica no entroncamento de acesso entre o centro e bairro Aviação ao bairro Pedra d'Água e a ilha de Guriri. Segundo o DER, o limite de velocidade para o local é de 50 km por hora. O Pardal está em período de testes e aferição para que os motoristas se acostumem com o aparelho. A previsão é que comece a autuar infratores a partir da segunda quinzena de fevereiro e esteja em plena operação até o Carnaval. O DER explica que o equipamento vai autuar motoristas que excederem o limite de velocidade para o trecho e outras infrações de trânsito, como ultrapassagem em local proibido, avanço de sinal vermelho e parada em cima da faixa de pedestres. O DER destaca que o radar tem uma função educativa. A maioria dos motoristas reduz a velocidade e respeita, o que gera também uma redução de acidentes. Dados do DER comprovam que nos trechos de rodovias estaduais onde o equipamento foi instalado, houve redução considerável no número de acidentes de trânsito. Segundo o DER, estão sendo implantados pardais também nas cidades de São Gabriel da Palha, Nova Venécia e Anchieta. Um jovem foi agredido por moradores depois de roubar um estabelecimento comercial no bairro Ayrton Senna. A repórter Paloma Tomás tem as informações. Segundo a polícia militar, o rapaz de 19 anos foi encontrado deitado no chão e detido por populares. Com ele foram encontrados R$ 157 em dinheiro, um celular, uma arma calibre 32 e munições. De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado estava com lesões no supercílio direito, no nariz e na boca. Segundo a PM, os ferimentos foram causados pela queda da moto quando ele estava em fuga e também pelo princípio de lixamento por populares. O dono do estabelecimento relatou à polícia que depois do roubo, o acusado tentou fugir com outro indivíduo que não foi localizado. O rapaz foi detido e levado para o DPJ de São Mateus. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. Obrigado, Paloma. Ano novo também é sinônimo de despesa para os pais que têm filhos em idade escolar. É renovação de matrícula, material, uma gastança só. E este ano, a previsão é de um aumento de 5% a 10% na lista, que inclui livros, cadernos e outros itens essenciais para a volta às aulas. É preciso estar atento para economizar no que for possível. Quem tem filhos no colégio já coloca os gastos com material escolar entre as contas de começo de ano. Mesmo assim, chega janeiro e muita gente precisa dar um jeito de fazer a despesa caber no bolso. Tem sempre esse protelamento. Então, as famílias realmente, de forma geral, se sentem aí que janeiro é o mês das despesas, né? Então, chega tranquilo das férias e se depara com uma surpresa, que não é uma surpresa. Ou seja, eu sabia daquilo desde o início, que aquelas contas e aqueles impostos e o custo da educação ia vir. Então, realmente se preparar ao longo do ano anterior para lidar sempre com janeiro bem e entender que o mês de janeiro não é uma surpresa, ele vai estar ali e qual o valor que deve ser guardado durante o ano.
Para quem vai precisar acrescentar a alta do material escolar ao orçamento do mês, a alternativa é pesquisar os melhores preços, principalmente daquilo que sai mais caro, como os livros. Os didáticos e os paradidáticos eu procurei verificar os preços na internet. Os paradidáticos eu já comprei todos e os didáticos eu ainda estou pesquisando os preços. Outra estratégia é tentar reaproveitar o que foi pouco usado no ano passado e não deixar as compras para a última hora. Alguns materiais assim, não livros nem cadernos, porque não tem como, porque cada ano o colégio muda, né? E a gente compra pela internet os livros. Agora, lápis de cor, coisa assim bem que não tem muito valor, dá ainda para usar. A mochila, né? Dá para usar também. Agora o resto, muita coisa aumentou. É bom comprar com antecedência. No caso, não está tendo muita vantagem porque já aumentaram todos os valores. Mas em questão de encontrar o material todo, é melhor comprar com antecedência. E antes de fazer o pagamento, o ideal é negociar um desconto. Quem economizou, né, é chorar o desconto ali, o famoso chorar e conseguir o maior desconto possível no pagamento à vista, no momento que o mercado carece tanto de pagamento à vista. E, na segunda, não conseguiu, é tentar parcelar sem os juros, né, por boleto ou até por cartão, e se não, infelizmente, né, evitar o máximo possível os juros, mas acaba que tem que comprar os materiais dos filhos, aí vale os grupos, né, ou tentar outras formas de desconto. Os pais também devem ficar atentos a práticas abusivas. Junto com a lista, a escola deve justificar a quantidade de cada item de material e como ele será usado. A lista escolar deve trazer materiais que serão usados apenas pelo aluno durante o ano letivo. Os produtos de uso coletivo são de responsabilidade da escola, já que o valor desses itens deve estar incluso no preço da mensalidade ou, no caso das escolas públicas, garantido pelo governo. Materiais como cola, fita adesiva, giz e tinta fazem parte de uma lista com mais de 60 itens que não podem ser exigidos. Também é proibido indicar marcas, modelos de produtos e direcionar os consumidores a comprarem um determinado estabelecimento. Os colégios que descumprirem as regras podem ser autuados pelo PROCON. E você vai ver depois do intervalo, o Incaper seleciona genótipos de aroeira e vai auxiliar contagem de estoque de café Conilon. E também, Sedu prorroga período de solicitação de pré-matrícula. Multivix apresenta Força para Vencer. Sempre foi sonho fazer uma graduação para estar crescendo profissionalmente. Eu fiquei desempregada e não tive recursos financeiros para estar pagando o meu curso. A Multivix que me forneceu tudo que eu precisava naquele exato momento. Hoje estou completamente realizada. Quando a Larissa precisou, ela pôde contar com a Multivix. E você também pode. A Multivix dá bolsas de até 70%. Inscreva-se no processo seletivo e conte com a gente para vencer. Vem pra Multivix! As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto Cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto Cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. E atenção estudantes, pais ou responsáveis. O período da pré-matrícula da rede pública estadual foi prorrogado. As solicitações poderão ser feitas até o próximo domingo, dia 8, no site www.educação.es.gov.br, clicando no banner Chamada Pública Escolar 2017. O resultado sai no dia 30 deste mês. A pré-matrícula é destinada para o ensino regular, educação de jovens e adultos, o EJA, e todas as unidades do programa Escola Viva. Podem solicitar vaga na rede estadual estudantes matriculados nas redes públicas, municipais, federal e privada, e também estudantes que não estejam matriculados em qualquer uma das redes de ensino.
É importante ressaltar que para solicitar a pré-matrícula é preciso preencher até 5 opções de unidades escolares onde deseja ingressar. A distribuição das vagas segue os critérios adotados pela rede estadual em ordem de prioridade. Estudante com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Estudante que reside próximo à unidade escolar pleiteada, desde que tenha vaga, estudante que tenha irmão estudando nessa unidade escolar, desde que tenha vaga, e aluno com menor idade. A CEDU esclarece que o estudante que não tiver acesso à internet pode se dirigir a uma das escolas estaduais em todo o estado para fazer sua solicitação de matrícula. O Incaper vai apoiar a Conab no levantamento de estoque de café Conilon Capixaba disponível para o mercado. O objetivo é colaborar com a pesquisa que será feita pelo governo federal antes que se decida pela importação do produto do Vietnã. A expectativa é que 64 municípios capixabas sejam objeto da pesquisa. Segundo a Superintendência Regional da Conab, uma equipe de 10 pessoas já está em campo fazendo as pesquisas. As negociações junto ao governo federal estão sendo feitas pelo governo do estado, por meio da Secretaria Estadual da Agricultura e do Incaper, além da OCB Espírito Santo. De acordo com o Incaper, o Espírito Santo é responsável por 78% da produção nacional do café Conilon e é a principal atividade de renda de 80% das propriedades rurais capixabas. Além disso, representa 35% do produto interno bruto agrícola do estado e gera em torno de 400 mil empregos diretos e indiretos. A intenção é entregar o documento ao governo federal até o dia 14 deste mês para subsidiar a decisão do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, sobre a liberação ou não da importação do café Conilon. O governo do Espírito Santo já se manifestou contrário à importação. O ministro suspendeu por 30 dias a decisão de importação do Conilon do Vietnã para que a Conab faça o levantamento do estoque para verificar a necessidade da compra do produto de outros países. E um dos principais produtores de pimenta do reino, o Espírito Santo, poderá melhorar ainda mais a qualidade desse produto. Por meio do Incaper, foram selecionados genótipos de aroeira com maior potencial para a produção de frutos e produtos com princípios bioativos. A pesquisa intitulada Seleção de Genótipos, Manejo e Perfil Químico de Aroeira no Espírito Santo foi realizada pela bióloga Fabiana Gomes Ruas, por conta do mestrado dela em Biologia Vegetal na UFES. A pesquisa foi feita na área experimental do projeto Biomas Mata Atlântica, na Fazenda São Marcos, em Linhares, e em áreas de produtores rurais de Soretama e São Mateus. Essa pesquisa possibilitou a indicação de orientações de cultivo e manejo da aroeira, uma vez que existe um aumento de demanda para essa cultura agrícola no Espírito Santo. Além disso, foi constatado que a aroeira responde bem à adubação. Por conta disso, o cultivo comercial deve levar em consideração a análise química do solo. Segundo o Incaper, deve ser feito o manejo das plantas com a poda dos ramos, já que apesar da planta ser considerada rústica, existem restrições. A poda drástica não é recomendada. A pesquisadora Fabiana Gomes Ruas explica que o caminho para se trabalhar agronomicamente essa espécie é a seleção de matrizes com qualidade, altamente produtivas, resistentes a doenças e pragas e com potencial para o mercado. Segundo a bióloga, as plantas com características conhecidas estão sendo clonadas e incluídas no banco de germoplasma do Incaper. E um destaque nacional: no Rio de Janeiro, mais 4 municípios declararam calamidade financeira. São cidades que estão entre os principais destinos turísticos do estado. As cidades turísticas do Rio que decretaram estado de calamidade financeira são Rio das Ostras e Cabo Frio, na região dos Lagos, Angra dos Reis, na Costa Verde, e Petrópolis, na região serrana. Em Angra e Cabo Frio, famosas pelas praias, os funcionários estão sem salários há 3 meses e eles também não receberam o 13º. Essas cidades se juntam a outras 3 que também decretaram estado de calamidade financeira esta semana e que começaram a nova gestão no vermelho e com muitas dívidas.
No governo do estado, a calamidade pública vem desde novembro. Hoje pela manhã, servidores se reuniram para protestar contra o atraso no pagamento dos salários. O vencimento de novembro de várias categorias foi dividido em 5 vezes. A primeira parcela, no valor de R$ 316, está prometida para ser paga hoje. O objetivo dessa movimentação aqui hoje é para marcar o dia 5 de janeiro como o dia em que Pezão escolheu começar a pagar os salários de novembro, caracterizando um calendário de pagamento de fome. Desde março do ano passado, os funcionários convivem com atraso no pagamento. Esta semana, o Supremo Tribunal Federal suspendeu 2 bloqueios das contas do Rio, que somam 374 milhões de reais. O dinheiro seria usado para honrar contratos com a União. No pedido ao STF, o governo do Rio disse que sem o recurso não poderia pagar os salários de servidores e aposentados. A liminar foi concedida pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que argumentou dizendo que as condições financeiras do Rio são críticas. E veja daqui a pouco no Jornal da TVTC, prefeitos discutem proposta de transporte integrado de pacientes em Montanha, Mucurici e Ponto Belo. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco Cofril. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia. Cofril, sabor a toda prova. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. E aí galera, no Papo Reto, conhece algum programa de TV que fala sobre esportes de ação, saúde e meio ambiente? Você que tá assistindo aí? Bora conhecer? O estilo alta frequência. Um novo conceito de esportes de ação, visando qualidade de vida e consciência ambiental. Alta frequência! Aqui na MGT. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. E você também pode participar da programação da TVTC, ter sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum assunto interessante ou acontecimento aí na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br/tcnauta ou pelo WhatsApp da TVTC 99988-1625. Prefeitos discutem proposta de transporte integrado de pacientes em Montanha, Mucurici e Ponto Belo. A prefeita Iraci Baltar recebeu em Montanha hoje cedo os prefeitos Oswaldo Fernandes de Mucurici e Murilo Coelho de Ponto Belo, junto com o vice-prefeito de Montanha, Alan Johnny, e o secretário de Saúde de Ponto Belo, Robson Coelho. Eu fui provocada pelo Oswaldo na condução dos nossos pacientes, porque nós temos pacientes constantemente viajando daqui para Vitória, São Mateus, e a gente às vezes pode otimizar esse deslocamento fazendo uma parceria nós três, né, Murilo, né, Oswaldo? E nós vamos começar a discussão hoje para ver se a gente consegue diminuir essa quantidade de veículos
na estrada, diminuir os gastos que a gente está tendo. E é muito bonita essa união, estou muito feliz com a ligação que o Oswaldinho me fez, me provocando para isso aí, e junto com o Murilo. Para nós lá, diminuir os custos, né? Trazer mais conforto aos nossos pacientes, né? Isso. Interessante. É isso aí, Oswaldo. Isso aí, e tudo isso através do consórcio intermunicipal de saúde, que é o Sinorte. Confira agora a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região. Sexta-feira de sol com algumas nuvens. Não deve chover. Temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Pinheiros, o dia será de sol, mínima de 21 e máxima de 31 graus. E nessa época de férias, muitas famílias precisam vencer um desafio. É o caso dos pais que estão trabalhando e precisam fazer mudanças na rotina, organizar o planejamento financeiro e abusar da criatividade enquanto as crianças ainda estão curtindo as férias. Caio, de 3 anos, está estreando as primeiras férias. A mãe, Tayana, ainda está organizando como vão ser estes dias em casa. Ou melhor, nas casas. Ela está montando uma força-tarefa para cuidar do pequeno e conta com a ajuda da mãe, dos sogros, da cunhada. Da primeira semana, meus pais moram em Sobradinho. Aí a gente vai deixar ele lá, mas vai ter que ficar indo, porque eu também não dou conta de ficar uma semana longe assim. Aí na outra semana, vou ter que me rebolar entre minha sogra e meu cunhado, porque eles também não têm a disponibilidade de estar o dia inteiro com ele. E a gente vai ter que ir vendo com os parentes, amigos, até voltar às aulas. Como toda criança, Caio adora brincar, mas não sozinho, e exige atenção dos pais, que muitas vezes têm que virar criança de novo. Ele sempre tá chamando a atenção da gente. Então, se não é a mãe, é o pai, quem estiver do lado é vó, tio, o tempo todo exigindo atenção. Uma outra preocupação nesse período é com a rotina da criança, principalmente na hora de dormir e acordar. E na casa da vovó, bagunça mais ainda, porque a avó, né, acaba dando tudo que quer. Aqui na casa da Isabete e do Sávio são 2 crianças. O Elias, de 1 ano e 10 meses, e o Heitor, que está aqui do meu lado, de 5 anos. E os 2 tiram férias. O Elias da creche e o Heitor da escola. Nesse período, então, de férias, na Isabete tem que ter muita criatividade. Sim, bastante, porque eles têm muita energia. Não dá para ficar dentro de casa o tempo todo, nem assim a maior parte do tempo. Então, a gente precisa ter uma programação com eles, realmente, de atividades, né, no parquinho, fora de casa, em parques, em colônias de férias, né? Então a gente precisa realmente se planejar também para o período de férias. Uma opção adotada pela família da Isabete e do Sávio são as colônias de férias. O Heitor já ficou uma vez e a experiência valeu. Mas os pais não procuram apenas uma colônia de férias para o filho brincar ou passar o tempo. Procuram também uma que ofereça contato com a natureza e oportunidade para o aprendizado. A geração dele tem muito pouco, né? É uma geração criada dentro de apartamento, dentro de shoppings, dentro de brinquedotecas. Então, um local onde ele, além desse contato com a terra e com a natureza, ele consiga aprender sobre o assunto. E as crianças adoram. O Heitor sabe na ponta da língua o que mais gosta de fazer. Na minha nova colônia de férias, eu também posso dar milho para os galos, segurar peixes, fazer carinho nos pintinhos, segurar os pintinhos. É isso aí. E o Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Outras notícias de São Mateus e região você confere logo mais às 7 da noite no Jornal da TVTC. E eu te aguardo. Obrigado pela audiência, uma boa tarde.